Queridos irmãos, abramos nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Vamos ler apenas o verso 14. Apocalipse 1, 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, e os seus olhos como chama de fogo. Destacar essa última expressão, se referindo aos olhos do Senhor. No caso aqui, o Senhor ressurreto, como se revelou a João em Patmos. Vamos ainda a Apocalipse 19, os versos 11 e 12. Uma outra descrição. Apocalipse 19, 11 e 12. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos são chama de fogo. Vamos agora ao Evangelho de Marcos, capítulo 11. Vamos ler desde o verso 27 até o capítulo 12, verso 12. Façamos uma leitura bem atenta. Marcos 11, 27. Então regressaram para Jerusalém. E andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. E lhe perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Aqui estão se referindo à purificação do templo. Com que autoridade fazes essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para as fazeres? Jesus lhes respondeu: eu vos farei uma pergunta, respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: então por que não acreditastes nele? Se porém dissermos dos homens, era de temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço essas coisas. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo lhes enviou outro servo, e eles o esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, seu filho amado. A este lhes enviou, por fim, dizendo: respeitarão a meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos e matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo,
porque compreenderam que contra eles proferia esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Vamos orar. Querido Pai, nós somos muito agradecidos porque Teu Filho, nosso Salvador, nosso Senhor, nosso cabeça, tem olhos como chama de fogo. E te pedimos que debaixo desses olhos estejamos nessa noite. Cada um de nós, todos nós, expostos ao Teu escrutínio. Que o Senhor use a Tua palavra pelo Teu Espírito Santo e lance luz mais íntima, mais profunda nos nossos corações. Sonda-nos, ó Deus, e conhece o nosso coração. Prova-nos e conhece os nossos pensamentos. Vê se há em nós algum caminho mau. Guia-nos pelo caminho eterno. Nos confiamos a Ti. Queremos nos reunir em torno de Ti, para Ti, em Ti. Por isso, abençoa a Tua palavra lida e abençoa o ministério da Tua palavra nessa noite. Dá-nos Teu suporte, para que em nada o inimigo alcance vantagem sobre nós, mas que possamos ouvir do Senhor mesmo algo que o Senhor tenha no seu coração para todos nós nessa noite. Assim nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, já temos dito que o ponto em que estamos nesse lindo Evangelho de Marcos, que apresenta nosso Senhor como o servo dos servos, é o ponto do escrutínio. A partir do capítulo 11 desse Evangelho de Marcos, particularmente até o capítulo 13, 3 capítulos, 11, 12 e 13, nós temos toda a nação, os principais sacerdotes. Vamos lembrar de quem que nós estamos falando. Nós estamos falando daqueles que são as autoridades religiosas do povo. Não estamos falando de qualquer pessoa. São os principais sacerdotes. Também os fariseus, que eram os mestres da lei, responsáveis por ensinar o povo na palavra. Também temos, iremos ver nas reuniões seguintes, nesses confrontos do Senhor que são relatados aqui nesses capítulos, escribas também estão ali diante do Senhor tentando pegá-lo de alguma maneira, capturá-lo de uma maneira capciosa, em alguma palavra, em algum deslize, para que eles pudessem então ter motivos para se apossarem do Senhor e enfim matá-lo. Nós temos também intérpretes da lei. Temos também herodianos. Herodianos, na verdade, eram quase que como um partido político, porque eram pessoas dentre os judeus que eram aliadas de Roma, considerando que Roma era que se assenhoreava, claro, né, do povo judeu. O governo na Judéia era romano, e os herodianos eram a favor desse governo, por isso são chamados de herodianos. Então, na verdade, eles eram judeus políticos, eram a favor desse domínio romano. Eles também foram confrontar o Senhor. Aliás, a passagem é a que se segue, a que nós vemos, que será assunto para outra reunião. Quando eles falam do tributo para César, e o Senhor pede que apresentem a ele uma moeda. Você deve conhecer o texto. Então, nosso Senhor está pondo toda a nação, e dentro dela, os principais sacerdotes, fariseus, anciãos, escribas, intérpretes da lei, herodianos, todos ao seu escrutínio. Por quê? Porque, meus irmãos, quem está aqui falando não é um mestre da moral, não é um iluminado, é o Filho de Deus encarnado. É aquele por quem todas as coisas existem. Nosso Senhor Jesus tem toda a autoridade, como Filho de Deus, santo, perfeito, puro, digno, de expor tudo ao seu escrutínio. Por isso, quando tudo passa, nosso Senhor finalmente se entrega, já que ninguém tira sua vida, não é? O que ele disse, eu espontaneamente a entrego, eu tenho autoridade para entregá-la, eu tenho autoridade para reavê-la, esse é o Senhor, né? Então, quando ele conclui essa obra, ressuscita, dá testemunho da sua ressurreição, ascende ao céu, é entronizado, João tem a visão do Senhor entronizado. E ele destaca essa visão de uma maneira muito completa.
nós destacamos um elemento que é aquilo que mais nos interessa. 2 vezes no livro de Apocalipse, pelo menos, nosso Senhor é apresentado como aquele que tem olhos como chama de fogo. Ou seja, aquele que é capaz de penetrar, julgar, apurar, sondar até o fundo, até mesmo no lugar onde nem nós mesmos somos capazes de sondar. Por isso o Salmo 36:9 diz assim: é em ti que está o manancial da vida e é na tua luz, não na nossa luz, no nosso escrutínio particular, na nossa introspecção, já que a introspecção é uma coisa até mesmo doentia na vida cristã. Nos enterra na caverna do ego, né? Mas é na tua luz que vemos a luz. Sobre nós, sobre os outros, sobre a igreja, sobre o mundo, sobre as coisas, sobre a atualidade, não é? Sobre os tempos. Graças ao Senhor por isso. Então, é aí que nós estamos. Meus irmãos, se nós nos reuníssemos, como nosso irmão enfatizou quando abriu essa reunião, todas as quartas-feiras, para nos expormos à palavra do Senhor, nós estaríamos realmente perdendo todo o nosso tempo, se esse não fosse o nosso coração. Graças a Deus, porque temos crido que é esse o nosso coração. Nós queremos que o Senhor aplique sobre nós esse fogo, essa luz dos seus olhos, para que o nosso coração seja escrutinado. O que isso significará para nós? 2 coisas. Sempre elas andam juntas. A primeira coisa, nós seremos expostos, né? Então, se não queremos ser expostos, nós precisamos fugir da luz. Mas se nós queremos ser expostos, nós nos aproximamos da luz. Mas a beleza é a seguinte: a mesma luz que expõe é a luz que sara. É a luz que salva. É a luz que restaura. É a luz que renova. É a luz que cura. Esse é o nosso Senhor Jesus. Louvado seja o seu nome. Então, diante desses olhos como chama de fogo, toda a nação é exposta. Vamos nos deter. Meu encargo principal para essa noite é Marcos 12, versos 1 a 12. Mas eu não gostaria que passasse em branco, por causa da beleza e da importância, esses versos de 27 a 33 do capítulo 11. Então, se você olhar de novo para a sua Bíblia aí, por favor, faça isso. Observe que 4 vezes a palavra autoridade é mencionada, para que fique muito claro qual é o assunto desses versículos 27 a 33. Então nós temos a primeira vez no verso 28, aliás, 2 vezes, né? Com que autoridade faz essas coisas? Quem te deu autoridade? Depois temos no final do verso 29, o Senhor dizendo: então, se me responderem, eu vos direi com que autoridade eu faço essas coisas. E no final, no verso 33, eles não puderam responder, ou na verdade não quiseram responder, porque eles teriam que dizer que o batismo de João era do céu, não é? Porque todos viam a João como profeta, não é? Aliás, está claro aí no texto. Mas eles sabiam que se eles respondessem, o batismo de João, o Batista, era do céu. Então o que o Senhor diria para eles? Então por que vocês não se arrependeram? Então se ele é um profeta do céu, de Deus, por que vocês não creram nele? E eles estariam pegos, seriam pegos pelo Senhor, não é? E se eles dissessem, o batismo de João era dos homens. Então aí eles temiam o povo, porque todo o povo considerava João como profeta. Então eles foram pegar o Senhor e foram pegos pelo Senhor. Então eles mentirosamente disseram, nós não sabemos. Mas eles sabiam, não é? Então o Senhor diz, se vocês não sabem se o batismo de João é do céu ou dos homens, eu também não vou vos dizer com que autoridade eu faço essas coisas. Agora, essa linda passagem, eu queria trazer primeiro uma explicação mais sobre o sentido dela e uma aplicação para nós. A explicação é a seguinte: João Batista foi predito claramente no livro de Isaías, veja bem, o profeta Isaías, um dos chamados profetas maiores, Isaías 40, você conhece o texto, não precisa nem abrir sua Bíblia lá, onde ele é predito como a voz do que clama no deserto, e que então prepararia o caminho do Senhor, não é? E endireitaria no ermo veredas para o nosso Deus. Todo vale será aterrado e todo monte será nivelado. E então o Senhor teria caminho através dessa apresentação de João. João testificaria. Aliás, João fez até mais que isso, né? Quando ele declara quem ele é, perguntam a ele quem ele é,
ele diz, eu sou voz do que clama no deserto. Tão claro, ele está dizendo, vocês lembram de Isaías 40? Você lembra o que Isaías disse quase 800 anos atrás? Pois é, ele disse sobre mim, eu sou essa voz que clama no deserto. Então, irmãos, que autoridade, que profeta. Foi por isso que o Senhor falou que todos os nascidos de mulher, até o Senhor Jesus, claro, dentre todos os nascidos de mulher, ninguém era maior do que João. Nem Moisés, nem Davi, nem Samuel, nem Isaías, nem Jeremias, nem ninguém. Foi o que o nosso Senhor disse. Por quê? Porque ele é o profeta precursor. Profeta precursor. O único que poderia estender o seu dedo, o único profeta que poderia estender o seu dedo e dizer, eis aqui. Nenhum dos outros poderia dizer, eis aqui. Eles profetizaram ao que viria. Mas João poderia dizer, eis aqui, o Cordeiro anunciado por todo o Velho Testamento, o Cordeiro aguardado, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que coisa preciosa é essa? Então, irmãos, o primeiro esclarecimento importante aqui. Foi por isso que Jesus fez a pergunta sobre o batismo de João. Ele não poderia ter usado uma outra coisa? Quando eles perguntaram, com que autoridade você faz essas coisas? Quem te deu tal autoridade? O Senhor poderia responder de qualquer maneira, não é? De qualquer outra maneira. Por que ele escolheu essa maneira? Porque ele é quem está pegando esses que querem pegá-lo, não é? Ele está dizendo, João foi enviado a vocês do céu. Isso ninguém tem nenhuma dúvida. Então o batismo dele é do céu, porque ele é enviado do céu. E o mesmo que enviou João com tal autoridade. É dito que João era como um trovão no deserto, não é? Pecadores, publicanos, meretrizes, soldados, pessoas de toda classe, iam ao deserto para ouvir aquele trovão chamado João. Com uma mensagem tão simples. Arrependei-vos porque está próximo, tão próximo, o reino dos céus. Ele poderia apontar com seu dedo, né? O reino estava ali, à frente, na pessoa do rei. Então, arrependei-vos porque está próximo o reino. Então, se isso era verdade, isso era plenamente, publicamente reconhecido, então o Senhor Jesus, em outras palavras, está dizendo, ele, esse profeta, essa autoridade que ele recebeu do céu, de Deus, ele é o meu precursor. Os irmãos estão entendendo? Então, se ele tem tal autoridade, se ele é enviado do céu, tudo que ele fala é a respeito de mim. É para mim que ele aponta. Eu sou o noivo. Você se lembra também dele dizer isso? João dizia de si, eu sou o amigo do noivo. Quem tem a noiva é o noivo. E eu me alegro que ele tenha se revelado, que tenha chegado o seu dia. Não é? Então, irmãos, a pergunta do Senhor foi tão exata, como sempre, não é? Tão profunda, tão clara, quando ele aponta a João. Se vocês creram ou crescem nele, vocês também creriam em mim. Se vocês reconhecessem como o povo reconheceu a autoridade dele, vocês também reconheceriam a mim. Né? Então, na verdade, ele respondeu a pergunta deles, né? Usando a autoridade de João como seu precursor. Então, se você abrir no Evangelho de Marcos mesmo, só para você ter a referência aí clara, olha como o Evangelho de Marcos começa. Marcos 1. Olha lá. Abertura do Evangelho. Diz assim, Marcos capítulo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías. Eis aí envio. Quem envia? Yahvé. Deus. Envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então apareceu João Batista, está vendo? No deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Então, essas duas passagens, é claro, têm uma relação muito nítida entre elas. E a grande questão envolvida aqui, então, qual é? É o assunto da autoridade de Jesus, não é? E, consequentemente, o assunto do arrependimento deles. Se a autoridade do Senhor Jesus é reconhecida, o que compete a nós, meus irmãos? Quando nós invocamos o nome do nosso Senhor, tragamos isso para nós. Quando nós invocamos o nome do nosso Senhor Jesus, quando nós o confessamos como cabeça, Senhor, Rei,
aqui nós estamos dispostos a arrependimento. Que Ele fale conosco sobre tudo que somos, que Ele fale conosco sobre nossos caminhos, que Ele fale conosco sobre nossos pensamentos, que Ele fale conosco sobre nossas motivações, atitudes, não é? Arrependimento. É a ênfase dos versos 27 a 33, né? Onde está isso? Verso 22 diz assim: se porém disserdes dos homens, eles dissermos, né, dos homens, era de temer o povo, porque todos consideravam João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E por sua vez, Jesus também lhes disse: nem eu, tampouco, vos digo com que autoridade faço essas coisas. Então a ênfase nesse texto é a autoridade de Jesus, e a consequência do reconhecimento da autoridade de Jesus é uma só, como nós já citamos, é arrependimento. Agora, meus irmãos, mais uma aplicação pessoal aqui. Todos nós somos convocados, reclamados pelo nosso Senhor, para nos dias em que vivemos, por favor, escute isso com atenção, sermos capazes de reconhecer aquilo que é do céu ou aquilo que é dos homens. Olhe, por favor, junto comigo, abra, por favor, 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. Que hora nós vivemos como igreja e que necessidade nós temos desse discernimento espiritual. Talvez seja, se você está procurando aí, localize, por favor, 1 Coríntios 2, mas eu gostaria ainda, antes dele, de aqui em Marcos mesmo, por favor, que você abrisse o capítulo 8 de Marcos, antes de irmos a Coríntios. Marcos 8. Olha esse verso 33. Já estudamos, e os irmãos sabem o que aconteceu aqui. O Senhor está predizendo, pela primeira vez, a sua morte e sua ressurreição, e os irmãos sabem que Pedro se contrapõe àquilo que o Senhor estava apresentando com relação à sua cruz, né? E finalmente no verso 33, Jesus volta-se e, fitando os seus discípulos, repreende a Pedro e diz: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, preste atenção, e sim das coisas dos homens. Então guarde essas duas expressões aí, coisas de Deus e coisas dos homens. Agora podemos abrir em Coríntios 2, por favor. 1 Coríntios 2. Vamos ler desde o verso 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem? Olha aí a frase. As coisas do homem, senão seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus. Olha aí de novo o contraste. Ninguém as conhece a não ser o Espírito de Deus. Então, uma conclusão no verso 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos, o sentido aqui é discernimento espiritual, para que conheçamos aquilo que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Veja de novo, discernimento. Será que isso é espiritual? Será que isso é do céu? Ou será que isso é dos homens? Meus irmãos, nós estamos vivendo um contexto, vamos chamar de religioso, em todas as esferas, geral. Chame você, ou olhemos para a esfera chamada católica, olhemos para a esfera chamada evangélica, não muda o fato, é igual. Nós estamos vivendo uma hora em que carecemos de um imenso discernimento. Coisas têm sido faladas em nome de Deus que são literalmente absurdas. Nós carecemos de discernimento espiritual para saber quais são as coisas de Deus, que realmente são de Deus, e as coisas que são dos homens. São apenas de mente humana, de estratégia humana, ciladas humanas, oratória humana, poder de convencimento humano, carisma humano e etc. Poder humano, influência humana e por aí vai. Que necessidade nós temos de discernimento espiritual. Quanto mais o dia do Senhor se aproximar.
Quem pode nos dar isso? Só um, como diz esse texto. O Espírito Santo de Deus. Então que não entristeçamos o Espírito Santo em nós. Que não resistamos ao falar do Espírito Santo. Que o acolhamos como a pomba que pousa sobre o cordeiro. Como ele é gentil, suave, manso. Não uma esteira rolante sobre nós. Assim não é o Espírito Santo. Se nós queremos ter discernimento espiritual, que sejamos sensíveis para saber o que é de Deus e o que é dos homens. Uma vez usei uma figura para os irmãos e me lembro dela aqui novamente, quero trazer para você de novo. Sabe, irmão, às vezes, isso já aconteceu algumas vezes comigo, não poucas, e talvez já com você. Às vezes você está ouvindo uma mensagem e aquilo parece bom, correto, até sadio, não é? Então, como um bolo estivesse sendo construído, para quem gosta de bolo, né? Não é meu caso. Então, aquele bolo, aquele doce de leite lá no meio, chocolate, se você gosta, né? Você vai vendo aquele vídeo lá do bolo sendo construído, dá até água na boca, né? Depois vem aquela melação por cima, né? Aquele glacê, e enfeita o bolo e coloca aquelas coisinhas, não é? Mas aí vem uma mosca e cai no bolo. Aí os mais higiênicos jogam o bolo inteiro no lixo, né? Por causa de uma mosca. Muitas pregações são assim. Parecem tão desejáveis. Inicialmente dão água na boca, até que venha a mosca. E toda atenção, se há ou se houver discernimento espiritual, a atenção é chamada para a mosca. E é bom que seja assim. Porque, meus amados irmãos, não é permissível que nenhuma mosca assente na pura e na simples, já genuína palavra do Senhor. Não é permissível. Porque a palavra do Senhor é pura como Ele é puro. A palavra do Senhor é santa como Ele é santo. A palavra do Senhor escrutina como Ele tem esses olhos como chama de fogo. A palavra do Senhor não permite exibição carnal de coisas do homem. A palavra de Deus não permite que na pregação você escute mais eu fui, eu faço, eu fiz, eu não fiz, do que o nome Cristo. Compreende? E quantas pregações você ouve em que você escuta mais o eu do que Cristo. Não é assim? Moscas caindo no bolo. Irmãos, nós vivemos uma hora de exercer profundo discernimento espiritual. Para que o Senhor nos ajude a caminhar de modo singelo, simples, focado. Não estamos interessados em homens. Nós estamos interessados em vasos que possam ser instrumentos reais do Senhor. Os irmãos têm em sua mão, talvez, tem sido exposto na mesa aí, uma literatura que se chama Visões de Cristo. E o seu autor se chama William Scroggie. Esse irmão foi um dos ministros naquelas convenções de Keswick, tão usadas pelo Senhor por tantos anos. Andrew Murray também foi um deles, e vários outros irmãos. É dito desse irmão, um biógrafo pelo menos, escrevendo algo a respeito dele, disse assim: quando William Scroggie subia no púlpito para pregar a palavra, nós não tínhamos apenas uma palavra do Senhor. Nós tínhamos um contato com o próprio Senhor. Um contato com o próprio Senhor. E mais, ele continua. Como se ele estivesse saindo de uma audiência particular com Cristo. Oh, meus irmãos. Ah, se nós pudéssemos dizer isso da maioria dos pregadores. A igreja estaria em uma outra condição espiritual. Porque o que nós queremos quando nos reunimos? Tudo bíblico? Conhecimento da Bíblia ou de doutrinas? Ou queremos um contato pessoal e vivo com Deus vivo na pessoa do Senhor Jesus? Através do vaso, seja ele qual for. Né? Então, que importante. Discernimento espiritual. Então, esse aí é o que nós temos nessa primeira sessão que já enfatizamos aí. O texto de Coríntios deixa isso então tão lindamente claro. Continuando ali para concluirmos o texto de Coríntios, verso 14, 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural. Quem é o homem natural? É o homem que não tem o Espírito. É o homem que avalia as coisas só conforme vê. Pelas vistas, pelo bom senso, né? Pela experiência. Isso todos têm, todos os homens naturais têm. De uma forma ou de outra, uns mais, outros menos. Então o homem natural não aceita
as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem. Discernem. A palavra original para esse termo aí, discernem, é literalmente você passar uma faca e separar em dois. Isso é isso e isso é aquilo. Isso quer dizer isso e aquilo quer dizer aquilo. Não tem mistura, não tem confusão. Elas se discernem espiritualmente. Que coisa linda esse texto. Então, que o Senhor nos ajude a aplicarmos essa exortação de maneira estimulante para as nossas vidas. Pergunte tudo ao Senhor, irmão. Cada palavra que você ouve, cada livro que você lê, cuidado inclusive com os livros que você lê, procure encontrar realmente livros de autores espirituais, consagrados, reconhecidos, como aqueles que tiveram visão de Cristo. Infelizmente há irmãos falando de modo geral também, que leem muitas coisas, ficam a examinar muitas coisas, gastam às vezes um tempo enorme. Um irmão usou uma figura assim certa vez. Gastam um saco de farelo para pescar um lambari. Você lê um livro dessa grossura para você recolher um peixinho. Já tem outros autores que você lê um livro de 100 páginas para ter uma pescaria imensa. Tal é a visão, a clareza, o conteúdo espiritual, a intimidade com Cristo, a devoção. Então que exerçamos discernimento espiritual. O Senhor nos ajude nisso. Agora, meu encargo principal para essa noite são esses 12 versículos que estão à frente. Meus irmãos, eles são deslumbrantes. Eles são magníficos. Nós vamos buscar, se for o caso, começar hoje e, se necessário, seguiremos na reunião seguinte. Vamos prestar atenção no que o Senhor está fazendo. Primeira coisa, deixa aí registrado Marcos 12. É necessário que nós abramos Mateus 21. Porque o Senhor não contou apenas uma parábola para esses que queriam apanhá-lo. Esses que são descritos aqui como principais sacerdotes, escribas e anciãos, né? Já vimos lá em Marcos 11, 27. Mas se você for a Mateus 21, então mantenha os dois textos abertos, por favor, Marcos e Mateus. Mateus 21, vamos ali ao verso 28. Se você tem na sua Bíblia um subtítulo em negrito, talvez esteja escrito assim, a parábola dos dois filhos. Não é isso? Porque quando nosso Senhor confronta esses principais sacerdotes, escribas e anciãos, vamos colocar isso aqui no devido lugar, ele não apenas responde, ou não responde na verdade, né, a eles, a pergunta sobre sua autoridade, como já estudamos, né? Então eles ficam ali totalmente embaraçados. Eles vão dizer para o Senhor, não sabemos. E o assunto fica por aí. E o Senhor diz, eu também não vou dizer a vocês com que autoridade eu faço essas coisas. Só que agora, o Senhor não os deixa embora. Olha que interessante. Eles vieram capturar o Senhor de uma maneira capciosa, queriam pegá-lo, não é? Fizeram a pergunta, o Senhor deu essa resposta, que já estudamos, e agora, digamos, eles virariam as costas e iam embora. Vamos pensar mais um pouco, numa outra questão. Depois nós voltamos e tentamos capturá-lo de novo, né? Mas o Senhor não permitiu. O Senhor vai contar duas parábolas para eles. Meus irmãos, são duas parábolas impressionantes. A primeira é muito simplesinha. Nós vamos lê-la agora. Porque ela não está em Marcos, certo? Ela é exclusiva de Mateus. Mas ela compõe o mesmo quadro. Por isso temos que ter as duas juntas. Parábola dos dois filhos e parábola dos lavradores maus. Se você olhar aqui em Mateus, você tem as duas juntas. Você está vendo? Logo em seguida, Mateus 21, 28, até o verso 32, acompanhe por favor, a parábola dos dois filhos. Logo em seguida, verso 33, a parábola dos lavradores maus. Então elas não estão separadas em nada. O Senhor, neste evento aí que estamos estudando, Ele contou as duas parábolas. Ele queria dar duas lições muito claras. Sempre é assim. Cada parábola tem uma lição central, não muitas. Mas há parábolas que são mais rebuscadas. Então elas têm nuances que são muito lindas e muito importantes. É o caso da parábola dos lavradores maus, onde nós vamos nos deter. Mas então, como se o Senhor segurasse ali pelo cinturão esses principais sacerdotes, escribas, anciãos, e dissesse, não, vocês não vão embora já não. Tenho duas parábolas para vocês escutarem.
A primeira delas tem como foco arrependimento. E ela é muito aguda, assim como é a segunda, e muito linda. Então, eu queria destacar para os irmãos algumas coisas aqui. Vamos lá. Mateus 21, 28. O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Olha o assunto da vinha aí. É o mesmo na parábola seguinte, certo? O centro das 2 parábolas é a vinha. Então, vai, filho, hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: não quero. Mas depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Disseram. Quem está atrás desse disseram aí? Aqueles que nós lemos lá em Marcos 11, 27. Principais sacerdotes, escribas e anciãos. Certo? As autoridades do povo. Então eles disseram. O segundo, declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo. Eles responderam corretamente, né? O segundo. Em verdade vos digo que publicanos eram os cobradores de impostos, eles eram judeus também, né? Dentre os judeus eles eram selecionados para cobrar impostos romanos dos judeus. Então eles eram odiados pelos compatriotas. Então o Senhor vai dizer: eu vos digo que os publicanos, e não só eles, mas também as meretrizes, que eram consideradas por eles menos do que nada, um lixo, um zero. Aliás, a visão judaica, não a visão bíblica, não a visão do Velho Testamento, mas a visão judaica considerava a mulher quase um nada. O judeu normalmente orava assim: Senhor, graças te dou, toda manhã, graças te dou, porque eu não nasci nem gentio e nem mulher. Não nasci nem gentio e nem mulher. Você imagina uma oração dessa, né? Que o judeu fazia pela manhã. Tal era a consideração que eles tinham para com as mulheres. E nosso Senhor está dizendo assim: publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes. Como aquele segundo filho que disse: eu não quero ir trabalhar na vinha, mas arrependido foi, né? Então ele disse: vós não arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Então o Senhor profere uma aguda parábola para essas autoridades. Agora a segunda. Vamos a Marcos 12. A mesma que está narrada em Mateus, mas o nosso texto é Marcos. Marcos 12. Irmãos, essa parábola dos lavradores maus, como nós falamos, ela é uma parábola impressionante, magnífica do amor de Deus para com a sua vinha. E, ao mesmo tempo, ela é uma parábola tremenda e aguda sobre o juízo de Deus sobre aqueles para os quais a vinha foi arrendada. Esses que são chamados, um quadro geral primeiro para depois estudarmos alguma coisa, são chamados de lavradores no versículo 1. Dê uma olhada, por favor, na sua Bíblia aí. Diz que ele arrendou a sua vinha para uns lavradores. Está vendo aí os lavradores? Esses mesmos são chamados no versículo 10 de construtores. São os mesmos. Verso 10 diz: ainda não lestes essa escritura, a pedra que os construtores rejeitaram. Então esses lavradores são os mesmos construtores e são quem? São, de novo, Marcos 11, 27, os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. Foi a eles que o Senhor confiou a coisa mais preciosa que ele tinha, a sua vinha. Arrendou a eles. Então o Senhor vai dizer o que eles fizeram com a sua vinha e o que eles fizeram com o proprietário da vinha, né? Então, o centro dessa parábola qual é? O centro dela é o amor de Deus pela sua vinha. Essa é a lição da parábola. Já que, repetindo, cada parábola tem uma lição central. Mesmo que haja ali detalhes, haja nuances,
que são preciosas, mas é sempre uma lição. E a lição aí é a vinha do Senhor, o seu amor pela sua vinha, lembrando que vinha significa prazer. Vinha, vinho, gozo, alegria, prazer, satisfação. Então, o desejo, o anseio de Deus em encontrar prazer com o seu povo, com o homem que ele criou. Ele anseia encontrar prazer junto com o seu povo. Esse é o centro dessa parábola. Então, entendendo isso, vamos ver alguns detalhes maravilhosos. Primeiro, verso 1. Jesus entrou a falar-lhes por parábola, dizendo: um homem plantou uma vinha. Sabe, irmãos, nesse versículo 1, nós já temos várias expressões aqui para fazermos considerações. A primeira delas, plantou uma vinha. Deixe sempre, por favor, aí o seu Evangelho de Marcos registrado. Abra comigo rapidamente no livro de Juízes, por favor. Juízes, capítulo 9. O que significa a vinha na Bíblia? Qual é a tipologia dela? Nós já explicamos, né? Mas vamos ao texto, que deixa o assunto tão claro. Juízes, capítulo 9, verso 13. Esse aqui é um dos juízes de Israel, chamado Jotão. E esse aqui é o apólogo de Jotão. No verso 13, Juízes 9:13, diz assim: porém a videira ou a vide lhes respondeu: deixaria eu, é como uma parábola, né? Esse apólogo de Jotão. Então a videira está falando assim: deixaria eu o meu vinho, preste atenção, que agrada a Deus e aos homens. Então esse é o significado de vinha na Bíblia. É aquilo que é para o prazer de Deus e, consequentemente, para o prazer do homem que ele criou. Mais especificamente, a vinha fala do prazer entre Deus e o homem. Por isso que o Senhor em João 15 diz assim: eu sou a videira, meu pai é o agricultor e vós sois os ramos. Então Cristo, a igreja, em uma união vital, experimentando mútuo prazer, porque Deus assim designou. Eu sou a videira verdadeira, meu pai foi quem plantou e vocês são meus ramos. Então o prazer mútuo entre Deus e o homem que ele criou. Ele criou o homem para quê, meus irmãos? Deus criou o homem para que ele experimentasse no homem prazer e o homem experimentasse nele prazer. O jardim no qual ele foi colocado se chama prazer. Éden significa deleite, gozo. Então não há motivo maior. O chamado Catecismo de Westminster, que foi redigido há 200 anos atrás, diz assim: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo. Gozá-lo para sempre. Essa é a vinha. Glorificar a Deus é o propósito de Deus ter criado o homem e gozá-lo. Ter prazer nele para sempre. Mútuo prazer, Deus e o homem. Essa é a história da vinha. Então, olha que texto lindo esse de Juízes 9:13. O vinho que alegra, a vide está dizendo: meu vinho agrada a Deus e aos homens. Ainda mais um texto. Dentro dessa primeira nota aí, da parábola. Um homem plantou uma vinha. Abra, por favor, em Isaías agora. Isaías capítulo 5. Irmãos, isso é simplesmente um cântico de amor. O prazer do Senhor na vinha que Ele separou, na vinha que Ele plantou, na vinha que Ele escolheu, na vinha que Ele trouxe do Egito. Isaías 5 diz assim, verso 1. Agora cantarei. Interessante Isaías cantando, né? Ele não está apenas profetizando, não está apenas exortando o povo, não está apenas encorajando, ele está cantando, porque é algo relacionado a amor, a regozijo, a prazer. Cantarei ao meu amado o cântico do meu amado, não o cântico de Isaías, mas o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a. Está vendo essa expressão aí? Na Bíblia? Sacho é um instrumento semelhante à enxada, que o jardineiro usa para retirar
ervas daninhas da terra. E para mexer com a terra, afofar a terra. Então, quando diz que o Senhor plantou uma vinha, ele está dizendo, não foi de qualquer maneira e nem em qualquer lugar. Foi num outeiro, uma horta fertilíssima. E eu tomei meu instrumento de tirar ervas daninhas e tirei todas. E eu tomei esse mesmo instrumento e afofei a terra, para que a minha vinha fosse colocada. Ou seja, Deus proporcionou tudo para que ele tivesse prazer no homem e para que o homem tivesse prazer nele. Porque esse é o fim de Deus ter criado o homem. E particularmente é o fim da igreja, é o propósito da igreja. Então, sachou-a, que figura bonita. Limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre, essa figura da torre também está lá em Marcos, já vamos chegar lá a ela depois, e também abriu um lagar, e essa figura também está lá em Marcos 12, tanto a torre quanto o lagar, e já vamos ver o que significa. Ele, escute bem, amados irmãos, ele, o Senhor, o meu amado, nosso Deus, ele esperava que desse uvas boas, é claro. Ele plantou numa horta fertilíssima, tirou pedras, tirou ervas daninhas, afofou a terra, escolheu vides selecionadas. O que ele vai esperar? Que desse uvas boas. Meus amados irmãos, desde já tenho certeza, o que o Espírito Santo está falando ao seu coração é uma figura dupla. Primeiro, Marcos 12 fala de Israel. O que eles fizeram com a vinha que foi arrendada a eles, os lavradores. Depois vamos ver os detalhes. Agora é óbvio que essa palavra também se aplica à igreja. Nós poderíamos até dizer que se aplica especialmente à igreja. Sabe por quê? Porque Israel foi uma vinha transitória, mas a igreja é uma vinha permanente. A igreja é a vinha eterna. Então, sobretudo, essa parábola se aplica à igreja, se aplica a nós. Então nós precisamos conhecer o que o amor de Deus proporcionou para que nós pudéssemos dar frutos. Para que o Senhor possa nos ajudar a entender por que nós não estamos dando frutos. E correspondendo então ao seu coração. Então esse é o sentido. Vamos seguir. E que o Senhor continue explicando isso ao nosso coração. Então edificou uma torre, abriu um lagar, e ele esperava, com direitos, né? Claro. Que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Não é essa a história de Israel? Veja o que o Senhor está ouvindo dos príncipes dos sacerdotes, escribas, fariseus, intérpretes da lei. Não é? Desconheceram a Deus em Cristo. Verso 3. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Meus irmãos, até quando o Senhor julga, o seu juízo é cheio de amor e de compaixão. Não é assim? Não é muito interessante que o Senhor esteja dizendo, homens de Judá, venham aqui e sejam vocês os juízes. É muito bonito, não é, irmão? Porque o juiz eterno, sábio, perfeito, puro, é o Senhor. Ele tem todo o direito de julgar a sua vinha, porque seu juízo é pleno, seu juízo é perfeito. Não tem um i a mais, um tio a mais. É límpido, não é? Mas então ele chama outros. Ele diz, homens de Judá, venham cá e se ponham aqui como intermediários. Julguem entre mim e a minha vinha. Sejam vocês os juízes. Isso é compaixão, meus amados irmãos. O amor de Deus pela sua vida. Então o que vai ser dito? O que temos em seguida? Olha aí, verso 4. Olha essa linguagem de amor extravagante. Por Israel e por nós, a sua igreja. Que mais se podia eu ainda fazer a minha vinha, que eu não já lhe tenha feito? Ah, meus irmãos. Se nós aplicarmos essa linguagem à parábola que estamos estudando, você se lembra que nós lemos? Acho que está fresco aí na tua mente, não é? É dito assim, o Senhor enviou um servo àquela vinha para receber dela os frutos que eram dele. Ele plantou a sua vinha, plantou, limpou, edificou o lagar, edificou torre, cercou com uma sebe, e agora ele vai receber o que é seu. Então ele envia um servo para receber. Figura de quem? Dos profetas.
Então ele enviou os seus profetas, tantos profetas, um após o outro, para receber frutos da vinha. E o que eles fizeram com os profetas? A uns açoitaram e a outros mataram. Não é essa a triste história de Israel? E então o Senhor envia outro, e o Senhor envia mais outro, e o Senhor envia ainda outros, diz a palavra, de Marcos 12. O que isso significa? Compaixão, compaixão, compaixão e compaixão. É o Senhor pelejando pela sua vinha, porque Ele ama a sua vinha. Sabe o que Paulo diz com relação à aliança de Deus com Israel? Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Sabe o que está reservado para Israel como nação no dia da vinda do Senhor? Uma revelação particular de Cristo que humilhe aquela nação. Porque eles verão aquele a quem traspassaram. Aqueles que eles rejeitaram. O Senhor não poderia ter esquecido totalmente essa nação perversa. Hoje mais de 50% da nação de Israel se confessa ateia. O Senhor não poderia colocar de lado esse povo absolutamente? Promíscuo, extraviado. Mas Ele não o fez e nem fará. Que o Senhor nos ajude a ver agora a nossa história, que não tem nada a ver com Israel. A história do Israel espiritual, na igreja, somos nós. Depois iremos, se não hoje, outros dias, fazer algumas aplicações do que significa isso para nós, como igreja. O que o Senhor espera de nós, o que Ele busca em nós. Mas para que Ele obtenha o que Ele busca em nós, nós temos que responder ao seu amor. E o seu amor está aí particularmente descrito nesse primeiro verso, com essas expressões. Plantou vinha, cercou de sebe, construiu uma torre e também construiu um lagar e edificou uma torre. Já vamos ver o significado dessas expressões lindas do amor de Deus pela sua vinha. O amor dele por mim e por você. O amor dele pela igreja, pela sua vinha. Eu sou a vinha, vocês são os ramos. Então, vamos lá. Vamos seguir Isaías para concluirmos aqui. Que poderia mais eu fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? Isaías 5, versículo 4. E outra pergunta do Senhor. E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe. Sebe é uma cerca viva. Nós vemos aí, até hoje, para todo lado. Uma cerca viva, cerca de plantas. Se usa para fazer separação entre um terreno e outro. Cerca viva. Isso é uma sebe. Então ele diz, retirarei a sua sebe. Verso 5. Para que a vinha sirva de pasto. Não foi isso que aconteceu com Israel? Os inimigos, a Síria primeiro, depois Babilônia, devastaram a vinha. Não é? E nos tempos mais recentes, os romanos. No ano 70, através do general Tito, o templo destruído e tudo queimado. Por quê? Porque o Senhor aplicou um juízo peremptório a Israel? Não. Porque Israel reiteradamente não quis responder ao amor do Senhor. À voz do Senhor, ao clamor do Senhor. Derribarei o seu muro, verso 5 ainda, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada, nem sachada. As ervas daninhas, então, retiradas, como já falamos. Isso é sachar. Mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta dileta, preferida, querida, especial do Senhor. Está vendo? Ele pronuncia juízo e depois ele diz que a vinha do Senhor, o seu povo, é sua planta especial, sua planta dileta, sua planta amada. Meus irmãos, até mesmo os juízos do Senhor são pura expressão dos seus encargos de amor. E assim será sempre. Todas as vezes que seus olhos de chama de fogo repousarem sobre nós, esse é o juízo do seu amor. Para sachar a sua vinha.
Os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei. Justiça, mas eis aí clamor. E então o Salmo 80, que nós conhecemos muito bem, muitas vezes foi lido entre nós. Olha essa linguagem do Salmo 80. Vamos ler só alguns versos a partir do verso 14. Todos esses textos ilustram a expressão: um homem plantou uma vinha. Marcos capítulo 12. Essa é a vinha. E é isso que o Senhor busca. Prazer no homem que Ele criou. Mais especificamente, prazer na igreja que Ele redimiu. Salmo 80, 14. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu e vê e visita esta vinha. Quantas vezes esse versículo 14 foi um tema e tem sido de nossas orações, tanto pessoais quanto como assembleia. Vê e visita essa vinha. Protege. Aqui está a sebe, a cerca viva. Protege o que a tua mão direita plantou e o sarmento que para ti fortaleceste. Está queimada de fogo, está decepada, perecem pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre, na verdade aqui a palavra é o varão, não exatamente o povo, mas fala de um varão, fala do Senhor Jesus. Seja a tua mão sobre o varão da tua destra, tanto que a outra parte diz sobre o filho do homem, está vendo? Que fortaleceste para ti. E assim não nos esqueceremos de ti, ou não nos apartaremos de ti. Ou ainda, essa palavra significa, não viraremos as costas para ti. Meu irmão, há algo tão lindo aqui. Esse versículo está dizendo que se a mão do Senhor é sobre o varão da sua destra, se a mão de Jeová é sobre o filho do homem que ele fortaleceu, no sentido de trazer então a nós a visão clara dele, esse Cristo exaltado, filho do homem que fortaleceste para ti, aponta para o Cristo exaltado. Se a nossa visão tem sido clara de quem é o Senhor, o Cristo exaltado, sabe qual é o resultado nas nossas vidas? Verso 19. Verso 18. E assim não nos apartaremos de ti. Não viraremos as costas para ti. Os irmãos estão entendendo? Por isso o verso 3 desse capítulo, o verso 7 desse capítulo e o verso 19 desse capítulo tem a mesma oração. E a oração é sobre restauração. E os 3 versículos repetem o quê? Como eles terminam? Faze resplandecer o teu rosto, e nós seremos salvos. Meus irmãos, não há nada que recupere o vigor e a beleza da igreja, senão uma visão renovada das glórias, na face, na pessoa de Cristo. Não há nada, nada. Não adianta você fazer promessas, votos, nada. Só há uma oração necessária e correta. Senhor, por tua misericórdia, abre mais os nossos olhos. Queremos ver a Jesus. Queremos ver o varão da tua mão direita. Queremos ver o Cristo entronizado. Faz-nos ver a beleza do Senhor. Faz-nos ver o Senhor entronizado. Faz-nos ver a glória do Senhor. Não é assim que nós oramos? É só isso que é capaz de nos recuperar, irmãos. O resto é fogo de palha. Há até consagrações que são fogo de palha, porque são movidas puramente por um ímpeto humano. Antes de nos consagrarmos, nós precisamos de uma coisa. Precisamos que o Senhor renove a visão dele aos nossos olhos. Então o que é que nós temos para dizer para ele? Se for o caso, e talvez seja o caso de alguns de nós. Senhor, perdoa-me, porque a visão da tua glória tem sido nublada aos meus olhos, ao meu homem interior. Então outras luzes estão brilhando mais, estão atraindo, estão conquistando, estão me enlevando, estão me chamando. Senhor, perdoa-me, mostra-me mais da tua face, tua gloriosa face. E assim não viraremos as costas para ti. É o que diz esse verso. Não é maravilhoso, não? Que essa seja a nossa oração quando nos reunirmos na sexta-feira, para essa vigília que teremos. Que esse seja sobretudo o nosso clamor. Mostra-te, restaura-nos, faz resplandecer o seu rosto, vê do céu, visita a tua vinha, renova-nos, fortalece-nos.
Porque, meus irmãos, estamos vivendo dias tão difíceis. E será assim até que o Senhor venha. A igreja está sendo cuspida do mundo. Não há ambiente para a igreja no mundo. Tente frequentar um lugar com mais gente, de alguma maneira. Há pouco tempo, conversando com um irmão que está descansando numa praia, e tem uma filha nova. A filha pediu para fazer um passeio na orla de uma determinada cidade de praia, à noite. E ele então entendeu que devia ir com ela. E depois do passeio, o que ele teve para dizer é: filha, infelizmente, você vai ter que ficar todas as outras noites em casa. Não tem lugar para você ir, não tem lugar para nós irmos. Jovens, 13, 15, 17 anos, com garrafas de bebida na mão, ouvindo essas músicas horrorosas que você não consegue ouvir a letra, não é? Você sabe muito bem, esses funks, como são chamados aí. E os jovenzinhos bêbados gritando e agindo um com o outro, casais de uma maneira completamente indecente. Esse foi o passeio na orla praiana, uma noite tranquila. Não tem mais lugar para a igreja nesse mundo. Não há lugar para a igreja. O mundo está cuspindo a igreja. Irmãos, nosso Senhor, quando olha do céu, do seu trono, sabe o que ele vê? Uma noiva num monte de lixo. Que ele encontre realmente no monte de lixo a noiva. Porque é a noiva que ele busca, não é o lixo. Quando o ladrão entra numa casa, ele não vai assaltar sua lata de lixo. Se fosse assim, eu gostaria de um na minha casa todos os dias. Quando ele entra em nossa casa, e é dito que a vinda do Senhor será como ladrão de noite. Na noite nós já estamos. Nós estamos apenas aguardando que esse bendito ladrão se manifeste para roubar o que é precioso para ele. Sua igreja, sua vinha, sua mão. O que todos os outros experimentarão é juízo. Porque lhes cabe juízo. Não é porque o Senhor é injusto, não é porque o Senhor é justo. Meus irmãos, vamos adorar o Senhor pelos seus caminhos. E vamos pedir ao Senhor que nos ajude a ser noivo, ainda que em um monte de lixo. Porque é aí que nós estamos. Esse mundo é um monte de lixo putrefado. E é nele que a igreja está. Que o Senhor guarde os nossos corações. Vamos concluindo. E na próxima reunião seguimos. Voltemos a Marcos 12. É dito então assim: cercou-a de uma sebe. E já explicamos o que é sebe. Então, primeiro, o que significa a vinha? O lugar de prazer conjunto, de Deus e o homem, do homem e de Deus. Comunhão, vida juntos, prazer, gozo, alegria, descanso, desfrute, deleite, vinha. O Senhor a plantou, porque esse é seu propósito, é isso que Ele busca. Ele não quer empregados, serviçais, pessoas que se comprometem com Ele por qualquer outro motivo, barganhadores. O que Ele quer em nós é um lugar de prazer, betânias verdadeiras. É o que o Senhor busca. E essa é a vinha do Senhor. Em Israel ele não tinha nada, em Betânia ele tinha uma vinha. Em Jerusalém ele não tinha nada, mas em Betânia ele tinha uma vinha. Então, essa é a primeira figura linda dessa parábola. Vinha, versículo 1. Logo em seguida cercou de uma sebe. Já explicamos que a sebe é uma cerca viva. Do que isso fala então? Olha o que mais o amor do Senhor preparou para nós, a sua vinha. Ele nos separou, porque afinal de contas um muro, uma cerca, tem essa primeira finalidade, não é? Então para que foi construído? A primeira finalidade de uma cerca é separação, não é? Então o Senhor edificou uma sebe, significa Ele nos separou. Mas não apenas separou. A sebe também é para proteção. Então, meus irmãos, a vinha do Senhor, a sua igreja, ela foi separada e ela é protegida das coisas externas para que possa cultuar e adorar ao Senhor. Isso é sebe. Você tem reconhecido a sebe que está ao redor de nós? Está muito claro para o seu coração que o Senhor nos separou, separou você antes de você nascer. E tem protegido você de coisas externas. Sebe. Se Ele não nos tivesse protegido de coisas externas, nenhum de nós estaria sentado aqui. Nós já teríamos apostatado. Nós já teríamos nos desviado. Nós já teríamos sido assolados.
o mundo, o pecado, o diabo, a carne, já teria nos dominado. É porque ele nos cercou com uma sede. Graças a Deus. Você não reconhece que em alguns momentos da sua vida você até queria ir em determinado caminho. Estava obstinado, deliberado, é aqui que eu vou, e não interessa o Senhor, não interessa os irmãos, não interessa ninguém, é isso que eu quero, é meu caminho, é meu prazer, é minha decisão. E de alguma maneira o Senhor fez o quê? Colocou sua mão. Disse, não. Você não vai. Você não vai. Bendito seja o seu nome. Cercou-a de uma sede. Separou e protegeu das coisas delas. Para que pudéssemos cultuar e adorar a Deus. Mas o que mais que diz nesse versículo? Construiu um lagar. Lagar é o lugar onde a uva é pisada. E o lagar aqui fala especificamente das doces, a doçura do vinho, pisado, a uva pisada no lagar, a doçura das afeições que são derramadas para o proprietário da vinha. O vinho. O Senhor não apenas planta uma vinha, mas Ele constrói um lagar. Porque Ele quer que, escute bem, irmão, todo o fruto da vinha, todo o fruto do Espírito que tem sido produzido nos nossos corações, porque é só Ele que produz, todo o fruto do Espírito, vá para o lagar, para ser pisado, para que as doces afeições exalem para Cristo. Lagar. Doces afeições. Guarde isso. Pense nisso. No nosso coração tem havido doces afeições para o proprietário da vinha, que a plantou, que a separou, que a protegeu. Isso é o lagar. E a última figura, para concluir por hoje. Edificou uma torre. Que linda figura. Vamos concluir lendo 2 textos para terminar, então, e paramos aqui hoje. Sobre a torre. O Salmo 61. Explicando essa figura da torre. Salmo 61, verso 3. Davi, adorando, cultuando ao Senhor, diz assim. Vamos ver do verso 1. Salmo 61. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, porque tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Está aí o sentido da torre. A torre é erguida para segurança. Segurança. Proteção contra o inimigo. E mais um texto também precioso com essa figura. E aqui terminamos. Provérbios 18, 10. Provérbios 18, 10. Torre forte. Torre forte. É o nome do Senhor. Que lindo versículo. Porque quando a parábola diz, edificou na sua vinha uma torre, significa? O Senhor colocou o seu nome naquela vinha, entre aquelas vides, entre o seu povo. E nós temos agora, aliás, nós somos os únicos que têm. A igreja do Senhor é o único povo na face da terra que possui o nome do Senhor. Porque conhece o nome do Senhor, porque honra o nome do Senhor. Torre forte é o nome do Senhor, a qual torre o justo se acolhe e está seguro. Dessa figura da torre. Irmãos, a pergunta de Isaías continua, não é? Isaías 5. Que mais poderia eu ter feito à minha vinha? Plantei uma vinha para o meu prazer, o prazer entre Deus e o homem. Cerquei-a com uma sede. Construí um lagar e edifiquei uma torre. Amor completo. Para que nós pudéssemos dar frutos para Ele. Por isso, quando chega no tempo da colheita, Ele envia o servo para ir ter com os lavradores. O texto vai dizer, vamos estudar posteriormente, para que ele recebesse. A palavra receber seria tão importante. Irmãos, Deus não precisa de nada. Ele tem tudo.
Mas quando ele olha para a igreja, o que ele busca? Ele busca receber, ganhar dela algo. Embora ele não precise de nada, ele já tem tudo. Então o que ele quer ganhar da igreja? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Então o que ele busca na igreja? Que o seu nome seja invocado. Isso significa culto, adoração, ações de graça. É assim que nós satisfazemos o nosso Senhor. Foi isso que ele encontrou em Israel? Não. O que ele encontrou em Israel foi rejeição. Então, meus amados irmãos, na próxima reunião nós seguimos com isso. Para que o Senhor continue fazendo essas aplicações ao nosso coração. Que o Espírito Santo marque isso profundamente em nós. Nós somos planta dileta do Senhor. Ele já nos separou. Nós não vamos encontrar lugar no mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Porque dele, diz o Senhor, eu vos escolhi. E vos designei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça. Bendito seja o Senhor. Meus irmãos, esse é nosso lugar de refúgio. Cristo expresso na igreja. Esse é o lugar que nós temos. Essa é a nossa habitação. Que o Senhor chame nossa atenção, tanto para a beleza dele, quanto para a beleza da vinha. A vinha que ele plantou. É nosso lugar. O Senhor continue falando ao nosso coração. Vamos orar. Senhor, assim continuamos a te pedir. Prossegue falando ao nosso coração. Muito obrigado porque o Senhor já consumou tudo isso. Plantou uma vinha, cercou-a, sachou-a, construiu um lagar e uma torre. Nós nos regozijamos. Queremos ter um coração que responda a isso para ti. Salva-nos, cura-nos, liberta-nos, remove amarras, retira pedras e também ervas daninhas, que ainda possam insistir em crescer na tua vinha. Assim nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.